Ah, entrou a Cida e a Viviane e o Rock da Unilab e aos pouquinhos vão entrando as pessoas. Bom, só para dizer, Cida, que deu certo aqui o seu convite, já já eu aperto para a gente conversar. Bom, hoje é o nosso terceiro encontro do Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro e eu tenho a grande honra de receber uma pessoa que eu particularmente fiquei muito encantado pelo filme que eu assisti e estou muito motivado para falar sobre esse filme, especialmente porque me tocou bastante e tem muitas coisas do trabalho da Cida que vai ao encontro do que eu gosto de fazer enquanto cinema e vai ao encontro também da pesquisa que fala sobre a perspectiva do quilombo e da ideia de quilombo. Hoje eu estou um cadinho rouco, então eu vou tentar falar um pouco pausado para que as pessoas possam me entender e vou tentar, de certa medida, poupar um cadinho a minha voz. Bom, vou começar fazendo o que eu faço toda terça-feira, que é uma pequena apresentação desse projeto. Né? O Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro é uma iniciativa de um projeto que está relacionado ao projeto de pesquisa chamado olha, estou até esquecido hoje, inclusive. Aquilombamento Cinematográfico, Ubuntu e o Cinema Negro Brasileiro, que é a pesquisa de doutorado que eu desenvolvo. E essa pesquisa ela é vinculada ao programa de pós-graduação em Cinema e Audiovisual, PPG-Cine, da Universidade Federal Fluminense. E essa iniciativa do Diálogos Negros com o Cinema Brasileiro é uma iniciativa da linha de pesquisa INCAFRO, que é Investigações Negras sobre Cinema e Audiovisual Afrodiaspórico, vinculada ao grupo de pesquisa África Brasil, liderado pelo professor Dr. Basilele Malumalu, da Universidade da Lusofonia Afro-Brasileira, a Unilab. Hoje eu estou realmente bem mais, com mais dificuldade de elaborar essa primeira apresentação, porque de fato estou bastante cansado por conta de funções religiosas e também por essa rouquidão que de alguma maneira me distrai um pouco. Mas, diante disso, entre mortos e feridos estamos todos salvos, bem e com saúde. Bom, e também tem uma informação que é bem importante para a gente dar, inclusive a respeito dessa live de hoje. Hoje a gente receberia a Carol Rodrigues, mas infelizmente a Carol está com Covid. Hoje mais cedo eu conversei com ela e realmente ela estava bastante ofegante e não teria condições de estar nessa live, nesse encontro com a gente. Então, já de antemão, desejo uma excelente recuperação para a Carol. A gente remarcou um encontro com ela, que vai ser a partir do mês de julho, né? E hoje a gente vai conversar com a Cida. Em geral, o nosso encontro tem uma duração de 2 horas, onde a gente considera que 1 hora para cada entrevistado. No entanto, como a Carol não poderá participar por conta da Covid, a gente vai ter uma duração de 1 hora. Como eu dizia, esse encontro ele está vinculado à pesquisa de doutorado, no qual foi feito um extenso mapeamento sobre o campo cinema negro no Brasil, onde a gente conseguiu mapear 400 realizadores e realizadoras de cinema e audiovisual, e desses realizadores nós chegamos a um número de 100 que estarão aqui com a gente toda terça-feira para conversar, mostrar um pouco da sua trajetória, da sua vida e também falar um pouco dos filmes. Hoje eu recebo a Cida dos Reis, que é historiadora, trabalha no audiovisual desde 2003, sócia e produtora da Trem do Balaio Filmes. Como realizadora, produziu e codirigiu os filmes documentários Um Olhar sobre os Quilombos no Brasil, 2006, e Salve Maria, Reinados Negros e Irmandades do Rosário, 2006. Atualmente faz parte do coletivo audiovisual Coisa de Preto, responsável pela mostra Negritude em Pauta no Audiovisual e Cineminha na Favela. Eu vou já colocar a Cida aqui para falar com a gente, para que ela mesma possa. E na próxima terça-feira nós estaremos aqui também recebendo mais outros dois realizadores. Tá? Então a gente vai só esperar
contrário da Cida. Aí. Olá, Cida, boa noite. Eu não Olá. consigo te ver. Não sei se é um problema só meu ou se as outras pessoas também te veem. Então, estou vendo que é só comigo. Eu não estou conseguindo te ver, mas em algum momento você deve aparecer. Tem um outro celular aqui do lado que eu estou conseguindo te ver. Tá bom? Ah, como vai, Márcio? Então, É, Cida, uhum, boa noite. Eu queria que você falasse. Eu consigo te ouvir e consigo te ver aqui pelo outro celular. Eu vou deixar o outro celular aqui pertinho, que aí eu te vejo. Pronto. ok, obrigada. Eu queria que você falasse um pouquinho, Cida, como é que foi a sua trajetória, né, ao longo da sua vida, como é que foi seu encontro com o Nema, e é sobre isso que a gente vai falar ao longo desse bate-papo. Mas antes, eu queria que você me falasse um pouquinho quem é Cida dos Reis, se apresentasse e dissesse um pouquinho pra gente, desse seu boa noite, enfim, a fala é toda sua. Olá, Márcio. Boa noite a a todas as companheiras e os companheiros, os companheiros que estão aqui acompanhando essa live. Eu gostaria de inicialmente dizer que fiquei muito feliz, muito lisonjeada em ser convidada para participar mais uma etapa desse projeto, que eu tenho muito orgulho, fiquei muito orgulhosa do pesquisador, do futuro doutor, que vai ter uma vida maravilhosa, porque fez escolhas maravilhosas. E eu fiquei muito feliz de estar participando. Inicialmente isso. E segundo, eu quero mandar um abraço e melhoras para a Carol, outra figura que eu tenho uma grande admiração, adoro o trabalho dela, adoro a pessoa dela, a gente se encontrou muito poucas vezes, mas eu também é outra que eu tenho muito orgulho, né, de saber que está aí, né, quebrando pedras e vencendo como cineasta, isso é muito bom, como roteirista, isso é muito bom. Um abraço, melhoras para você, Carol, se cuida, estamos aqui, viu? Torcendo para sua melhora. Então, Pô, Márcio, eu hoje, vou te falar da Cida Reis de hoje. A Cida Reis de hoje é uma mulher que tem 60 anos e que sou aposentada, trabalhei durante muitos anos no serviço público, me aposentei no serviço público. A última etapa eu trabalhava no Ministério da Cultura, né, estive durante muito tempo trabalhando no setor cultural. Tenho grande entusiasmo pela cultura afro-brasileira, sou uma ativista, né, do movimento negro, já comecei como militante, mas hoje eu me considero mais uma ativista. Tenho uma grande admiração pelos companheiros do movimento negro, participei durante algum tempo, depois eu acabei, enfim, me afastando da militância enquanto movimento, né, mas continuei enquanto, né, na minha vida, assim, a questão negra ela é determinante, ela é chave para a minha vida. Hoje eu gostaria muito de poder fazer mais cinema, faço muito pouco, né? A gente percebe que com a nossa chegada houve também um barateamento no custo do cinema, né? Hoje os editais estão cada vez oferecendo um recurso cada vez menor e a gente então fica fazendo mágica com pouquíssimos recursos, né? E graças a Deus tem uma demanda muito maior, né? E eu espero, acho que a gente precisa pressionar para que os editais aumentem, para que tenha mais editais, né? Para que tenha mais recursos e mais editais, para que todos nós possamos estar realizando cinema, porque isso é muito bom. Ah, eu sou também, né? Eu estou querendo com muita vontade de investir também, voltar a investir mais na música. Acho que eu tenho 60 anos, então eu quero terminar a minha vida como também cantora, uma velha cineasta cantora. Essa sou eu hoje. então, eu continuo não te vendo, mas eu estou te ouvindo. Então eu vou fazer o seguinte, eu vou pedir para você sair do ao vivo e aí eu vou te chamar de novo. Eu ouvi tudo que você Tá falou e bom. prestei super atenção, mas é porque eu Só não está preciso me olhar vendo. no seu olho aqui, ó. Tá certo. Eu Eu vou preciso sair, disso. pronto. Tá Tá. bom. E aí eu te chamo novamente. Tá Mas bom. é isso, gente, acontece. Tecnologia é isso. Às vezes funciona, às vezes não funciona. E é muito doido, porque o celular do lado está funcionando, eu estou vendo, mas no meu eu não consigo ver. Vou fazer novamente o convite aqui para Cida.
gente se olhar no olho, que é importantíssimo. Deixa eu ver se ela consegue entrar agora. Agora sim! Como que eu não vou ver, gente? Essa preta com esse sorriso. Não, eu preciso, pelo amor de Deus. Agora sim, pode repetir tudo de novo. Não, mentira. Não, agora foi. Meu Deus. Mas então, eu queria que você me falasse um pouquinho da sua infância. Geralmente a gente. Ó, fiquei até mais animado. Geralmente a gente começa essa live falando dessa apresentação e também da primeira memória que você tem assim na sua infância. O que te você fala, no primeiro momento você fala assim, sua infância, o que te vem na cabeça como primeira memória? Nossa, gente. A primeira coisa que me vem na cabeça quando eu penso na minha infância é um enxame de abelha me devorando viva. Eu com meu pai, no alto de uma serra, na verdade, vindo do São Geraldo aqui para o Boa Vista, que é onde eu moro. Hoje é tudo, né, tem casa para todo lado, mas antes era um grande campo. E eu, pequenininha, aí conversando com meu pai, papapá, 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 papapá. Eu, de repente, ele já estava sentindo, ele não conseguiu me fazer calar a boca, veio um enxame de abelha em cima de mim, ele tentou, ele batia, mas a abelha ia em cima dele também, aí veio uma pessoa que me pegou, se me tirou do colo dele, saiu correndo comigo, e me colocou no chão de novo, porque a abelha foi em cima dele, enfim, essa é a memória que eu tenho, e em seguida, eu com a cabeça muito, muito dolorida, aqui na minha casa, e a minha mãe tentando tirar os ferrões da minha cabeça. Essa é Mas não é por acaso. E aí vem minha segunda pergunta, como é que era essa sua relação com seu pai, porque você teve essa questão da memória dele, te protegendo das abelhas, e da sua mãe te cuidando. Nada é por acaso. Pois então, Márcio, o meu pai sempre foi para mim a pessoa muito importante, talvez a mais importante. Sabe, assim, engraçado assim, eu tenho um amor imenso pela minha mãe, mas meu pai, assim, sabe, o complexo de Electra, ele chegou e parou e nunca mais foi embora. E a gente tinha, eu fui a primeira filha, meu pai também tinha uma relação muito amorosa comigo, ele me provocava muito, eu brigava muito com ele, brigava muito, depois eu fiquei uma filha muito mal criada, assim, né? Muito respondona, mas eu acho que é muito para construir a minha própria personalidade, para buscar o meu próprio, sabe, minha própria vida, sabe, os meus próprios passos. Eu nunca permiti que ele desse qualquer direção para a minha vida, e ele rapidamente entendeu isso e não deu, e ele ficava me provocando para que eu fosse cada vez mais e mais. Louco isso, né? Ele falou, eu era nova, ele falou assim, Aparecida, você podia tirar carteira. Eu vou comprar um carro, mas eu não tenho como tirar carteira, porque meu pai era semi-analfabeto. Ele falou assim, aprendeu Mobral, esse pouco que ele sabia, ele aprendeu Mobral depois de adulto. Ele falou, eu vou comprar um carro e queria que você tirasse carteira. Eu falei, pai, claro que não, eu morro de medo de carro. Depois que ele faleceu, foi a primeira coisa que eu fiz, eu tirar carteira. Me lembro também, depois, um dia ele falou assim, Aparecida, você... meu pai tocava violão. E falava assim, Aparecida, por que você não aprende piano? Meu sonho é te ver tocando piano. E eu pirei assim, porque eu falei, meu pai era ferroviário, e depois ele arrumou um serviço como faxineiro à noite, para que eu pudesse estudar, fazer o segundo grau. Eu falei, meu pai pirou, porque um piano é caríssimo. Ele pode até se esforçar e pagar aula de piano para mim, mas daí a comprar um piano, ele não vai conseguir, piano é muito caro. E eu, para liquidar o assunto, falei, nem pai, de jeito nenhum, quero fazer piano de jeito nenhum. Entendeu? Assim, né? E depois, anos depois mesmo, eu conversando com uma amiga, já tinha mais de 30 anos, essa minha amiga tocava piano, falou assim, se você gosta de música, eu gosto, você não quer aprender a tocar piano, não? Aí eu lembrei do meu pai, falei, quero, por quê? Falei, eu vou te ensinar a tocar piano, não vai me cobrar? Não, não vou te cobrar nada, eu vou te ensinar a tocar piano. Beleza. Entrei na aula lá, e aí aqui em casa tinha um teclado, que sempre teve um instrumento musical, e eu entrei e fiquei fazendo aula com ela, e depois de um mês, 2 meses, sei lá, eu peguei o teclado e resolvi tocar com ele. Eu tocava sempre lá. Resolvi tocar aqui em casa. E meu pai também era vicentino, muito religioso, era aquela história toda das famílias negras.
E eu montei, que agora é meu escritório, mas antes era meu quarto, eu montei o teclado e fui, né, montando peça por peça a Ave Maria, tocando nota por nota a Ave Maria. Tom, 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 tom. E toquei a música toda. Quando eu acabei de tocar a música, eu senti que tinha alguém atrás de mim. Que eu olhei, ele estava na porta escutando. Márcio, para mim, é como se eu tivesse cumprido algo que era um sonho dele. Burra que fui, porque eu estava começando, era para ter tocado. Parei. Ele viu, gostou, falei, pronto, cumpri. Cumpri com o sonho que ele sempre teve de viver tocando. Pronto, me viu tocando, beleza, estamos empatados, não é isso? Parei com o piano. E aí, enfim, fui voltar agora, 5 anos atrás. Você falou que esse aí era o seu quarto. Você mora desde sempre nessa casa? Grande parte da minha vida foi assim. Sim. Durante 10 anos eu estive fora, mas praticamente 50 anos da minha vida foi aqui nessa casa. Pô, me conta um pouco mais dessa casa. Como é que era o clima da casa? Você falou que era completamente diferente o entorno. Me situa, onde que você está no Brasil? Qual bairro? Qual a sua Ah, localização? A localização desse espaço aí. eu estou em Belo Horizonte, na periferia, na Zona Leste. Eu moro no Boa Vista. E aqui agora é bem próximo do centro, fica a 7 quilômetros do centro, né? Assim, tá um lugar, tá uma região muito mais bem desenvolvida. Mas quando meu pai comprou aqui, era uma periferia, não tinha nada, era mato, só tinha mato. E aí, o ônibus era longe, a gente tinha que ter um morro. Eu moro no topo de um morro, assim. Os meus amigos ficam assim, ó, você comanda o bairro, né? Você tá aqui, vai ter uma visão privilegiada de todo o bairro, assim, parte do bairro, né? Mas antes aqui, assim, para chegar aqui era um morrão brabo mesmo, sabe? Com terra, poeira. Nossa, quando chovia, era uma lameira, um horror. E eu ainda falava com meu pai, pai, pelo amor de Deus, já que você veio primeiro comprar aqui, por que você não comprou aqui em cima? Por que você não comprou lá embaixo? Ele falou, foi onde meu dinheiro deu para comprar. Eu comprei aqui. E aqui é lindo, porque era um terreno cheio de. Meu pai, né? Eles vieram do interior, sempre teve fogão de lenha, até hoje ainda tem. Era um terreno muito arborizado, né? Tinha muitas árvores, que tinha um pé de manga gigante aqui. Meu irmão vivia de cabeça para baixo, pendurado nele. Né? E assim, nós somos 6 filhos, são 4 homens e 2 mulheres. Então, assim, era uma casa agitada. A minha mãe, mais velha, a única mulher, né, de 3 homens, ela me dava o serviço, me dava a tarefa doméstica, eu não. E o Newton vai fazer o quê? E o Edson? E o Edilson? Então ela tinha que dividir as tarefas para que eu pudesse fazer. Então isso foi muito bom para mim e para meus irmãos também, né? Porque eles são absolutamente autônomos, assim, com tudo em casa. Desde pequeno eles sempre fizeram as coisas. As minhas cunhadas são felizes, mulheres, porque tem homens que, quer dizer, se eles não fazem, não deixam, porque eles sabem fazer. Pois é, a É gente isso. precisa de mais homens assim, né? Que saibam fazer as coisas. Acho que isso é Ou mais extremamente mulheres como importante. minha mãe, né? E aí, você tem 6 irmãos. Como é que foi essa convivência com os teus irmãos? Como é que foi esse período aí de infância para adolescência, ida para a escola, estudou onde? Então, a relação aqui em casa, nós somos muito abençoados, sabe, Márcio? Nós somos uma família muito, muito unida, sabe? Assim, eu lembro quando a gente era pequeno que a gente brigava. Claro, criança briga, né? Não tem jeito, eu era mais velha, né? E eu sempre fui terrorista, né? Meus irmãos, assim, terrorista mesmo, terrorista. Os mais novos penaram comigo, assim, mas, sabe? Assim, nem a gente. Porque é isso, né? Eu estava falando com minha mãe hoje. Falei, é muito louco você é adolescente sendo obrigado a criar filhos que você não pariu e ainda, sabe, se sacrificando por eles. Porque, assim, você quer nadar na parte mais funda, mas o pequenininho quer te seguir. Então, você não pode nadar. Em vez da mãe pegar e tomar conta dele, não, você que tem que tomar conta. Então, a gente tem que abrir mão de muitas coisas em função dos pequenos. E a gente se vinga deles. Né? Se vinga deles, não tem jeito. Sua mãe trabalhava fora, você cuidava deles? Ou Não, não? não, Ela minha ficava em mãe não casa? trabalhou fora. Estava em casa. E aí, Hum. então, eu estudei em escola pública, né, na fase da primeira a quarta, e depois de quinta a oitava. No segundo grau, na minha ocasião, né, na época que eu era adolescente, estava estudante nessa fase,
Não tinha muitas escolas públicas aqui em Belo Horizonte, você tinha que participar de quase de processo de seleção, e quando tem processo de seleção tem que ir. Então, eu até consegui passar, eu consegui fazer a quinta série no Colégio Cruz Vermelha. Mas aí, para mim, foi maravilhoso, porque eu estava estudando fora de casa, longe de casa, na cidade, então você imagina, né? É claro que eu tomei bomba, né? Claro. Estava completamente independente. Porque eles faziam, e meu pai e minha mãe sempre tiveram uma rédea muito curta com a gente. E eu estava livre no centro da cidade. Ah, aprontei todos que eu podia, mas um pouquinho. Aí levei pomba. Aí perdi a bolsa. E você, como é que foi esse teu contato com o cinema? Começou na infância, na adolescência ou já numa fase mais avançada? Na adolescência. Né? Porque foi quando você começa a trabalhar com os VHS, né, que você tem os videocassete em casa. E aqui na minha casa a gente começa, tanto de gente, né, tanto de rapazes, né, de jovens, homens, aí tinha mais um tanto de colegas deles, mais as minhas colegas. Então aqui em casa tinha sessão de cinema todo final de semana, assim. A gente voltava, e todos nós começamos a trabalhar muito cedo, né, porque eu falei que meu pai ele era ferroviário, então era um rendimento pequeno, então logo a gente foi trabalhando, assim, formando trampo para todo mundo. Então a gente voltava na sexta-feira, assim, com uma pilha, assim, cada um vinha com cinco VHS para passar em casa. Principalmente o cinema, que tinha os negros norte-americanos. Eu te confesso que eu praticamente não conheci nada do cinema nacional. Né? Eu fui conhecer depois de adulta. Mas nessa fase a gente assistia muito Spike Lee, não, Spike Lee não, Spike Lee também, mas nem tanto Spike Lee, mas a gente assistia Wesley Snipes, os atores, né, negros norte-americanos, porque eles né, tinham muitos filmes com eles. Então, a gente fazia, era maratona, direto, assim. Sábado à noite, domingo, depois do almoço, era direto. Muitos filmes, muitos filmes. Então, foi aí que foi meu contato com o cinema, assim, muito. Porque a gente não frequenta o cinema oficial, né? A gente não vai para o cinema. É muito interessante o olhar, aquele artigo da Bell Hooks sobre o olhar inquisitivo, né? Que o cinema não é para nós. A gente não se vê lá, muito antes pelo contrário, né? A gente é expulso de lá. É muito louco a lógica do cinema, né? Aqui no Brasil, assim. É maluco, né? Como é que ele funciona na cabeça da gente. Hoje a gente vai, mas a gente sabe como é difícil, né? Assim, não é como é difícil, tem um processo para você chegar na bilheteria, não, primeiro para você escolher o filme, para você comprar e para você adentrar a sala de cinema. Né? Na portaria, o porteiro, né? Aquele porteiro está ali e a gente que funciona a cabeça da gente igual todos os porteiros funcionaram ao longo da vida da gente, né? Eles estavam ali para colocar a mão na cabeça, na mão no peito e falar: você vai aonde? Conversar com quem? Para fazer o quê? Não é isso? Então é muito louco, assim. Então não ia no cinema mesmo, assim. Nem tinha a menor chance, assim. Eu fui uma vez para assistir Dia Como Eu Te Amo, nunca mais voltei na fase de adolescente, claro. Depois de adulto, muito, assim. E o mais louco é que não muda muito hoje, porque você vai no cinema, custa 60, R$ 70. Muitas de algumas salas aqui no Rio, principalmente em shopping, se você for com a sua família, é esse o preço que você gasta. E aí não é só a ida para ver o filme, né? Tem a pipoca, tem o refrigerante. É uma realidade que, infelizmente, de fato, até hoje, para a população preta chegar ao cinema é muito difícil, mais difícil, né? E aí eu queria também saber como é que foi a sua escolha, e aí já adentrando um pouco mais sobre a questão dos quilombos, que a gente vai falar muito, 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 a Uhum. sua escolha por trabalhar a questão quilombola, porque tem um filme maravilhoso, que eu vou falar dele daqui a pouco, mas antes de falar do Marias do Misericórdia, teve um projeto que você fez, projeto institucional, que era os Quilombos do Brasil, que tinham vários episódios, né? Isso. É, e aí eu acabei de assistir um desses episódios, dois não, um desses episódios. Aliás, desse episódio não, gente, eu estou confundindo, porque tem dois projetos que são similares, calma aí. Um é sobre o Quilombo e tem um outro que é um vídeo institucional que é Brasil Quilombola, se eu não me engano, que foi do governo federal, não é isso? Tá. Isso. Esse institucional, ele me chamou a atenção por uma questão simples. A gente vive um governo escroto que, que comparava mulheres quilombolas com gado,
né? E a gente sabe bem quem é, eu não vou invocar o nome dessa criatura, que é para ele não aparecer aqui na minha frente. E você fez esse projeto na época do governo do Lula. E ali tiveram várias falas dessa população quilombola sobre o que é ser quilombo, o que é quilombo, e a partir disso, quais eram as possibilidades de políticas públicas para amparar tanto a população quilombola quanto esses territórios. E aí, por que eu estou já entrando nesse ponto do quilombo? Porque a pesquisa ela é aquilombamento cinematográfico. E a ideia é justamente, ela parte justamente desses princípios que você trouxe nesse vídeo institucional. E aí eu vou até citar aqui, porque foi tão maravilhoso, eu vou ler a fala de uma das personagens. O Mariano, que ele fala assim, quilombo é onde estamos. Se eu sair e existir ali, ali é o quilombo. Esse é o meu pensar. Esse é um dos personagens que fala isso. E aí o Ditão também fala, que é lá do quilombo Ivapuranduva, de São Paulo. Quilombo é um foco de resistência muito forte. Acho que a libertação ainda não existe. Tem uns libertos e outros não. O quilombo está se libertando. Eu queria ouvir de você. O que você acha que é quilombo e por que que a sua escolha, de alguma maneira, se direciona para esse espaço? Falei a beça, mas é isso. Olha só, duas coisas. Primeiro, quando esse filme, Quilombos, foi um presente que eu recebi. A verdade foi isso. Eu não fiz uma escolha. Eu fui presenteada com esse projeto. Então, na ocasião, eu estava trabalhando, eu já estava fazendo um mapeamento das Irmandades do Rosário aqui em Belo Horizonte. Então, nós já estávamos, desde 2001, trabalhando com mapeamento, registrando, fazendo gravações, registro, e conversando, e gravando com os membros das Irmandades do Rosário aqui em Belo Horizonte. Então, quando esse projeto chegou em minhas mãos, ele foi literalmente isso que eu estou te dizendo, um presente. Assim, e é um presente da espiritualidade. Não foi um presente do governo ou de uma pessoa, não. Foi as conjunções, sabe, assim, energéticas, foi de tal forma que ele caiu em minhas mãos como um presente. Então, e aí foi maravilhoso, porque quando eu entro para o Centro de Referência de Audiovisual da Prefeitura de Belo Horizonte, quando eu recebi o convite para trabalhar no Centro de Referência Audiovisual, uma pessoa maravilhosa, que eu tenho uma grande admiração, um homem branco do olho azul, inclusive. Quando ele me convidou, nós fizemos um trato. Eu falei, eu vou trabalhar, mas com uma condição, que se me permita fazer uma pesquisa, um mapeamento e o registro das manifestações afro-brasileiras em Belo Horizonte. Beleza? Porque não tinha nada. Isso foi em 2000, 2001, não tinha nada. Sabe? Né? E ele falou assim, beleza, mas eu vou te fazer uma contraproposta. Você tem total liberdade para desenvolver esse projeto. Eu vou, inclusive, te ajudar a montar uma equipe, mas eu quero também que você faça uma pesquisa sobre a memória operária em Belo Horizonte. 10, porque a minha monografia de graduação tinha sido exatamente sobre esse tema, a memória operária em Belo Horizonte. Então foi perfeito, a gente vai juntar a fome com a vontade de comer. Coitado do meu chefe, ele ficou a ver navios, porque eu nunca toquei nessa questão da memória operária, saca? Sabe assim, a religiosidade me absorveu por completo. Eu não pensei em outra coisa, eu não fiz outra coisa ao longo dos 8 anos que eu fiquei lá no Centro de Referência Audiovisual. O que foi maravilhoso, porque a gente deixou um acervo muito grande no CRAF. O CRAF tem um acervo de gravações, de registro das festas dos Irmandades do Rosário, da festa do Preto Velho. Gravamos com várias pessoas importantes da Umbanda aqui em Belo Horizonte, pessoas importantes do Candomblé. A gente descobriu as diversas modalidades que existem do Candomblé aqui em Belo Horizonte, as diversas modalidades, não. Acho que é variações, né? Ou casas, nações que existem no Candomblé aqui em Belo Horizonte, nações aqui em Belo Horizonte. E isso tudo está lá no CRAF como um acervo da prefeitura. Então, eu acho que, né, assim, para mim, isso é maravilhoso, né, ter feito esse trabalho todo. Mas as Irmandades do Rosário chegou uma hora que ela, que é o povo banto, a pessoa do povo banto, me pegou pelo pé, e aí, assim, talvez tenha sido a pesquisa mais aprofundada e mais densa que a gente fez sobre a religiosidade aqui em Belo Horizonte. E o quilombo me cai como presente nesse processo, sabe? Assim, a gente estava já concluindo toda a fase de registro quando caiu o quilombo. Para mim, maravilhoso.
Então, quando assim, porque eu vou para fazer esse filme sobre o Quilombo para exatamente responder, sabe, querendo saber essa pergunta que você me fez. O que é Quilombo? Né? Afinal de contas, o que é um Quilombo? E aí eu tive a oportunidade de conhecer 5 experiências, né? Porque em cada um deles você tem uma experiência diferenciada, né? E que é muito lindo, né? Assim, nós não somos uma coisa só moldada, sabe assim, né? Engavetada. Nós somos múltiplos mesmo, né? Nossas experiências ao longo do Brasil, elas são múltiplas, né? Como é múltiplas em toda a diáspora no mundo, né? A diáspora negra no mundo. São experiências muito diversas. Então, eu não conseguiria responder essa sua pergunta, sabe? Sim. Porque é Mas difícil foi dizer bom, quilombo é isso ou quilombo é aquilo. mas foi bom você falar que foi muito em busca de resposta, porque e outra coisa que você falou também que foi muito bacana foi que a gente não é uma coisa só e que a realidade do quilombo são múltiplas. E eu sempre faço a análise crítica das obras antes desse papo que eu tenho com vocês, que é justamente para que eu não seja influenciado pelo que vocês vão dizer. E aí eu coloquei justamente isso na análise. Eu falei, ela apresenta diversos quilombos que em comum têm esse passado, né, de resistência negra contra a escravidão, mas que nitidamente pela imagem a gente percebe que a cultura naquele espaço é diferente e que a realidade daquelas pessoas, cada quilombo tem uma realidade muito específica. E isso ficou muito nítido nesse projeto que você fez. E aí eu vou entrar no Marias do Misericórdia, porque de alguma maneira está ali também atrelado essa questão do quilombo. E eu também eu não tenho ainda uma resposta sobre o que é o aquilombamento, mas eu estou nessa busca que você fez para responder o que é quilombo, trazendo esses pensamentos plurais sobre a ideia de quilombo para uma certa unidade. Eu sei que é horrível falar de unidade, mas porque a gente vive numa dimensão pluriversal, então a gente é plural, mas tentar condensar isso num conceito que é, enfim, que a academia exige, né? Que a gente faça esse tipo de coisa. Mas, mas eu estou nessa busca também. E aí, o Marias do Misericórdia, ele me conecta também com essa perspectiva do quilombo. Você trabalhou, foram 7, deixa eu ver se eu não estou me enganado, quantas Marias foram, para não falar besteira, para não deixar nenhuma Maria de fora. Foram 7 Marias, que é a mais idosa, que eu vou falar dela. E aí eu numerei cada Maria, Maria 1, Maria 2, por mais que eu saiba que os nomes não são todas Maria, eu numerei Maria 1, Maria 2, de acordo com o que elas apareciam na tela. Me chamou muito a atenção, depois eu volto para falar do início do filme, mas me chamou muito a atenção a última Maria, que é a senhorinha idosa, a mais idosa delas, deixa eu falar o nome dela, se você lembra, Maria Eloy. Dona Maria Maria Eloy. Eloy. Dona Dona Maria Maria Eloy. Eloy. Gente, Isso. eu Sim. fiquei assim, cara, que respeito dessa realizadora com aquelas pessoas. Mas eu acho que a prova que eu tenho desse respeito é a última cena. Justamente com ela, quando ela fica em silêncio, quando ela diz: "Ah, não, eu não tenho nada para dizer, não, eu não sei nada, eu já estou muito velha, eu não sei nada." E fica em silêncio durante, eu contei, 65 segundos. E você respeita do que é muito raro do cinema, principalmente cinema documentário, dar esse silêncio monumental e só a imagem dela ali em silêncio. E tu consegue vencer ela pelo cansaço, porque ela ri no final desses 65 segundos, tipo, cara, você venceu ela pelo cansaço. E ali parece que se estabeleceu uma relação de intimidade que talvez tenha sido anterior à tela. E aí eu queria que você me falasse como é que foi a relação com cada uma dessas Marias, mas começasse por essa última, Maria Eloy. Porque foi é muito forte essa última cena e o respeito que você demonstra com a personagem. Como é que foi essa relação? Nossa, Márcio. Você sabe quando você vai para campo guiado só pela intuição e mais nada? Foi assim. Sabe assim, foi só a vontade. Eu queria muito fazer um filme com as mulheres, sabe?
E desse lugar, e eu conheci Chapada, São João da Chapada, que na época era um lugar paupérrimo, tanto de preto, um tanto de preto, um tanto de preto, paupérrimo, vários quilômetros paupérrimos, assim. O que tinha de recurso na cidade não estava na mão dos pretos naquela época. Eu queria muito fazer um filme com as mulheres, então eu fui assim. Eu fui com essa, sabe, guiado pela intuição. E aí eu não tinha, diferente do, né, do que preconiza, né? Você tem uma produção que vai antes, que mapeia as mulheres, que faz isso, que faz levantamento. Então, quando você chega, você já sabe muita coisa dela. Não tinha nada, não sabia nada. Sabe, eu fui descobrindo as mulheres uma após a outra, perguntando, e aqui agora? Com quem eu converso? E dona Fulana, sabe assim, assim né, quem eu converso com quem? E aí você vai descobrindo as pessoas. Então foi assim que eu cheguei na dona Maria Lói. Sabe, assim, sabe, uma vai me guiando para a outra, assim, você encontra na rua, conversa, e eu chegando a Dona Maria Eloy. E foi isso, assim, eu também não sabia, eu também não sabia. Elas aqui iam me dizer alguma coisa, sabe? Eu não fui com roteiro, eu não tinha um roteiro de perguntas, sabe? Um roteiro de curiosidades, não tinha. Sabe, eu queria conversar com elas, vamos conversar e fechar a câmera? Isso eu queria. E aí, gente, eu lembro dela, gente, que gracinha, ela faleceu logo depois, assim, eu lembro dela. É engraçado, né? Gente do céu, eu lembro. Nossa, me trouxe uma memória tão doida agora dela. E com ela, é isso, assim, com todas elas, sabe? O meu primeiro contato assim, foi isso: olha, eu estou aqui, quero fazer um filme, né? Queria conversar com você, conversar com a senhora, que você me contasse um pouco da sua história. Ah, não dá para contar, não. Ah, tem sim, vou conversar, sabe? Assim, né? E aí é pronto. Aí, pode ligar a câmera? Pode, bora lá. Começou, sabe? Assim, né? E aquelas as coisas de praxe, né? Como é que você chama? Que lugar é esse? Né? E elas vão falando, depois tá aí e deixa. Sabe? Foi isso. Foi pura intuição. O Quilombos não foi, o Quilombos foi intuição, mas o Quilombos a gente trabalhou mais dentro, sabe, essa coisa mais formal, assim, né? Com roteiro, conhecer, fazendo pesquisa antes, né? Pesquisa do lugar, pesquisa da história, pesquisa das pessoas, sabe? Chegando lá com mais ou menos um roteiro de perguntas. A co-diretora que fez comigo era uma antropóloga, era uma pessoa que já tinha uma experiência com um documentário, então ela me guiou também nesse, sabe, nesse percurso, assim. E a gente tinha vivido a experiência aqui das Irmandades do Rosário, mas na Maria não. A Maria foi toda a intuição, assim, sabe? Eu fui guiada pela intuição. Eu estava sozinha e fui guiada pela intuição. Eu vivi essa experiência de novo agora. Eu estou com um filme que a gente está na fase da produção, já fizemos os registros e vamos entrar na fase da pós-produção. E foi isso também, sabe? Assim, é um filme todo guiado pela intuição. Assim. Mesmo eu tinha tudo montado, tudo bem organizado, já sabia da história. Quando eu cheguei lá, virou tudo, quebrou tudo. Tudo que eu tinha quebrou. Eu tive que reinventar de novo, sabe? E não só recriar laços, contatos, como remontar o filme, porque ele caiu tudo, todo lá. É muito interessante você falar isso, porque eu tenho um filme que se chama Serra do Caxambu, e foi meu primeiro filme, no qual eu fui num quilombo também, aqui no Rio, que é o Quilombo São José da Serra, que é um dos mais antigos quilombos aqui do... Aliás, é o mais antigo aqui do estado do Rio. E foi meu projeto de conclusão de curso de graduação de cinema, e aí a gente tinha sempre uma disciplina que a gente escolhia, documentário ou ficção, que era o projeto 1 ou 2. E eu fui fazer esse filme para descobrir profundamente o que era o jongo. Eu sou completamente apaixonado pelo jongo. Eu estou fazendo, inclusive, a gente vai conversar depois em off, porque você me falou várias coisas que eu catei aí para outros projetos, outros trabalhos. E eu estou assim, que vontade de falar. Mas a gente vai falar sobre eles depois. E aí eu fiz esse filme sobre o jongo, e é muito engraçado porque o meu processo também foi intuitivo. E quando você falou, foi um presente que me deram, a questão do primeiro projeto lá relacionado aos quilombos, eu digo que esse filme sobre o jongo também foi um presente. E eu encontrei uma figura que, quando eu vi a Maria Eloy, eu lembrei logo do tio Mané, que era um senhor mais velho daquele espaço, tinha 92 anos e dançava o jongo. E a minha identificação foi também nesse sentido de usar a intuição para me relacionar com essas pessoas. E aí é que tá, porque eu vi a forma como você construiu o seu filme foi muito similar à maneira como eu construí o meu.
E aí isso me leva a acreditar, porque na tese eu falo isso, que esse processo de construção de filme intuitivo, ele é um método. E é um método eficiente de construção de relações que ultrapassam a tela. Tanto que a gente está agora falando desse filme. Então, funcionou esse método intuitivo e me atingiu. E aí me fica algumas questões relacionadas a esse filme e a sua relação com a ideia de comunidade. Você falou que vem de uma família de 6 pessoas, e aí eu queria entender como é a sua religiosidade, para a gente, né, entender como é que isso dialoga com essas perspectivas do quilombo, e também com essa ideia de comunidade. O que você acredita que seja a comunidade? O que te forjou, né, enquanto pessoa, para pensar comunitariamente? Porque nos seus filmes fica muito nítido que é uma escolha pelo coletivo, tanto que você escolhe 7 mulheres de um determinado espaço para que tenham as mesmas vozes, diversas, essas vozes plurais falando no filme, mas se vê uma marca muito do coletivo. E tanto que você assina os teus filmes todos em com cor-diretores. Então tem algo muito forte de coletivo. Eu queria que você me falasse sobre isso, sobre essa ideia de coletividade e sobre a sua religiosidade também, se você tem alguma religião ou não. Então, eu adoro trabalho em coletivo, sabe? Eu acho não, eu tenho certeza que o nosso poder está no coletivo. Ele não está individual, não adianta, sabe? Eu acho que assim, né, hoje você tem uma geração, hoje, essa geração sua, essa geração não é mais sua, essa geração da qual você faz parte, ela é uma geração que cresceu dentro muito da questão da individualidade, do individualismo. Muitas vezes são filhos únicos, né? Ou estão no máximo dois, né? Criado mais com, enfim, às vezes só com a mãe, ou com o pai e com a mãe, mas sempre algo muito, muito mais solitário, assim. E eu fui criada uma família extensa, né? Assim, tenho meus 6 filhos, mas assim, sempre conviveu com as minhas tias, com os meus primos, sabe com os meus irmãos que cresceram aqui na rua, brincando na rua. E aí, esse senso de coletividade sempre foi muito forte aqui em casa, sabe? E é muito forte na minha vida. Assim, eu começo a minha militância negra como na pastoral da juventude da Igreja Católica, que é um espaço coletivo, que trabalha muito essa perspectiva do coletivo. Essa é uma herança que eu trago de lá. Né? Depois, hoje, eu digo que eu sou uma pessoa que tem uma fé imensa nos inquices, nos orixás e Nossa Senhora do Rosário, não abro mão de jeito nenhum Nossa Senhora do Rosário, sabe? Mas eu não estou mais, não frequento mais igreja alguma, sabe? Assim, tenho uma acredito na espiritualidade, sabe, nos nossos preto velho, sabe, nos antepassados, que estão aí influenciando nossas vidas, sim, e é impressionante como influencia mesmo, né? Não é piração da nossa cabeça, eles estão aí embaralhando e desembaralhando nossas vidas de acordo, né, com o que a gente tem que fazer. Eu vejo isso o tempo todo. Então, assim, para mim, essa coisa da espiritualidade, ela é muito no dia a dia, assim, sabe? Nessa conexão com as pessoas, nessa conexão com o cosmos, nessa conexão com os antepassados, com a espiritualidade. É desse jeito. E o coletivo, para mim, é a nossa chance. Sabe? A gente não tem outro caminho, Márcio. Sabe? A gente pode até tentar, sabe? Mas, sei lá, assim, eu acho que alguns até conseguem sozinhos, mas muitos só vão conseguir se for juntos. Você me chamou a atenção para um dado que vai para um dado de pesquisa, inclusive, que é bom ouvir as pessoas e é bom ouvir as pessoas mais velhas, que eu não tinha prestado atenção ainda. Quando você fala que a minha geração é a geração do individualismo, da individualidade, isso faz muito sentido, porque é, eu tenho dividido a pesquisa em um determinado grupo, que eu não vou citar por questões éticas, e um outro grupo que é o grupo das pessoas aquilombadas, né, que são as pessoas que de alguma maneira constroem os seus filmes a partir dessa ideia da coletividade. E o filme não é só um filme pensado como coletivo, mas é um filme como ferramenta de luta coletiva também, não Uhum. só construído coletivamente. É, e me chama a atenção que me parece, de fato, que a gente está numa geração cada vez mais individualista mesmo. Isso eu defendo na tese. E isso
Você cita isso agora e faz total sentido. E talvez, e aí eu queria que você me falasse um pouco mais, por que que você acha que a gente está nessa geração onde, tudo bem, a gente tem as questões de família, eu, por exemplo, só tenho um irmão, e a minha geração, de fato, tem menos filhos. Mas você acha que tem mais outros fatores para além dessa relação familiar que força a gente, de alguma maneira, a ser mais individual, principalmente os mais novos? Pois é, eu fico, às vezes. Essa é uma discussão tão longa, sabe, Márcia, assim, né? Porque eu acho que são tantos os fatores, né? São tantos atravessamentos, né, nessa questão, mas eu fico pensando o seguinte, sem mania de perseguição. Mas eu acho que como é que eu diria? Essa energia, né, do individual, ela é muito boa para a organização social como um todo. Porque aí a gente tem. Porque a gente. É isso, assim, a gente junto, a gente faz barulho, sabe? A gente pressiona, a gente consegue, sabe? A gente pressiona, sabe? Pode até não conquistar muita coisa, mas a gente pressiona, a gente enche o saco, a gente vai lá. Agora, quando, sabe, quando você tem pessoas que estão, sabe, que pensa, que acha que sabe assim, é tudo fruto do meu trabalho, é tudo eu que vou conseguir, é tu sabe assim, é eu. Você tem toda uma multidão fragmentada, sabe? Você tem um monte de pedras soltas. Sabe, quando é a gente, é como se a gente, né, criasse uma argamassa que junta a gente, e a gente fica, sabe, quase como uma rocha. Agora, no individual, não, fica todo mundo meio que pedras soltas. Assim. Eu não sei se isso é algo pensado, ideologicamente pensado e construído em determinado momento, sabe? Ou se a gente tem uma série de fatores que vem contribuindo para que isso ocorra. Você tem um discurso de violência gigante. Não, primeiro você tem um discurso, primeiro você tem aquele discurso da. Não, a primeira coisa que eu acho que interfere muito é a entrada da mulher no mercado de trabalho de forma muito maciça, né? Então, com isso, óbvio que você diminui a quantidade de filhos mesmo. Né? É muito difícil criar filho, né? E no trabalho e tudo mais. Aí, associado a isso, você tem também essa questão da construção de um medo, assim, sabe? De uma violência social muito grande. Você vai construir uma ideia, né? De tudo é muito violento, de tudo é muito, né? Assim, de você evitar os convívios, né? É melhor ficar em casa, assim, enfim, né? É melhor ficar com menos grupo e tudo mais. No caso dos meninos negros, assim, tem inclusive um preço em andar juntos. Não sei se você já viveu isso, né? Mas assim, você só é visto de uma forma, você em dupla de outra forma, e você em quarteto é parado para a polícia o tempo inteiro. Né? Então também, né, assim, sei lá, eu acho que são uma série de fatores, sabe? Eu acredito que tem uma série de fatores e que vão, né, enfim, construir essa realidade de hoje. Mas principalmente, o que eu percebo é que a partir do ano 2000 você tem uma hipervalorização sabe, da individualidade. Sabe? Você tem uma construção e uma valorização da individualidade. Da individualidade para o individualismo é só né, um passinho para a direita ou para a esquerda, sei lá. Você foi muito precisa quando você fala do ano 2000, porque tem um autor que é o Lipovetsky, que ele fala sobre a questão da hipermodernidade. E que a partir de, justamente nessa era tecnológica, a partir da virada do século para o século XXI, a sociedade ficou cada vez mais exacerbada a questão do individualismo, e isso pautado por essa questão de visibilidade a partir de um acúmulo de capital que era muito comum no século XX, né? Você ter o acúmulo de capital para ser visto e o acúmulo de status e poder. E isso se acentuou, né, a partir dessas novas formas de comunicação, e a sociedade tem tendido cada vez mais a se fechar. E aí a gente vê, né, a questão da rede social, então você já não troca mais ideia olho no olho dentro dos espaços físicos. Aí calhou de agora vir a pandemia e forçar ainda mais a gente a ter essa perspectiva aqui. Eu adoraria que esse diálogo fosse cara a cara. Mas a tecnologia tem esse benefício que permite que você, em Minas, eu no Rio, a gente converse, mas também, muitas das vezes, a gente não visita as pessoas que estão aqui, na mesma cidade.
A gente não partilha o pão, a gente não toma café junto mais, a gente já não almoça mais juntos. E entre esses corpos todos tem diversas telas, o celular, a televisão, as mídias todas, e que vão fazendo com que a gente fique cada vez mais apartado. E quando você fala a partir de 2000, é muito preciso. Você foi justamente ali, ó, pá, que é muito preciso. É justamente quando chega nessa virada de século, se acentua o individualismo. E aí, me parece que isso de alguma maneira está afetando a nossa população também, a nossa população preta, e criando cada vez mais indivíduos que acham que a busca pelo status, pelo poder, pela visibilidade midiática é o caminho para, enfim, para sua essa autoimagem individual, cada vez mais reforçada, né? E acho que isso também dificulta a questão do coletivo. A gente vai se distanciando. Pô, resolveu passar uma moto agora. Só passar. E aí a gente vai se distanciando dessa perspectiva do coletivo, que eu acho que é onde a gente consegue recuperar nos terreiros de candomblé, nas rodas de jongo, em determinados espaços que são quilombos, mesmo não sendo remanescente de quilombo. E aí eu vou entrar numa coisa que você falou e eu vou voltar lá. Você citou Inquice. E aí não tem como eu não ligar as minhas anteninhas, porque eu sou iniciado no candomblé Congo-Angola. Então eu cultuo Inquice. Isso. E aí eu queria que você me falasse um pouco mais sobre esse seu contato com a espiritualidade e se esse contato com o lado espiritual, de antepassado, de ancestral, se isso te ajuda a, de alguma maneira, se blindar dessa ideia de individualismo. Se isso te força, de alguma maneira, a se abrir para o mundo, a partilhar, ou não, ou se já vem de uma criação. Você falou que seu pai era católico né, e tem essa coisa, né, do sincretismo dentro das famílias em Minas, então, isso é muito forte. Se vem de um lado familiar, ou se de alguma maneira esse contato com a espiritualidade, ou uma junção de ambos. Mas eu queria ouvir de você. O que você acha que te ajuda a evitar cair nesse lugar de individualismo? O Márcio, eu não sei viver desse jeito, sabe, sozinha. Eu não sei fazer isso, sabe? Não é que ele evita. Eu não sei viver de uma outra forma, sabe? Para mim, inclusive, muito difícil, sabe, fazer as coisas sozinha. Porque eu gosto muito de fazer junto, sabe? Mesmo com todas as dores, né, com todos os sabores e dores, que é fazer junto, porque não é fácil. A gente sabe disso, né? Assim, são cabeças, são perspectivas, são desejos, são coisas diferentes que estão juntando a mesma panela, que às vezes não dá caldo nenhum, sabe? Que às vezes desanda, né? Mas é assim que eu gosto. O que acontece? Que, para mim, eu acho que foi uma junção das duas coisas, sabe? É engraçado. Eu estou estudando, eu estou muito afim de estudar as performances negras em todos os sentidos, principalmente a performance a partir do tronco linguístico banto, sabe? Assim, porque a gente não sabe nada, né? Ou sabe muito pouco, né? E a gente precisa, porque somos nós, é o nosso passado, né? É a nossa herança, que a gente precisa conhecer mais. E aí eu ando com tanto de texto, lendo um monte de coisas assim. Então, o que eu acho? Assim, eu acho que o povo banto é foda. Desculpa a expressão. Mas sabe, ele consegue fazer releituras, reelaborações de coisas, né, que em princípio parece que são antagônicas, né, que são opostas, mas ele consegue juntar, ele consegue, né, criar a partir dessas coisas uma outra coisa. Então, meu pai era católico apostólico quase romano. Negro retinto, retinto, retinto. Católico apostólico quase romano. Mas tinha um poder de espiritualidade, o Márcio, que aquele homem era um preto velho, sabe? Assim, poderoso. Ele era um poderosésimo, era um bruxão. Juro, ele era um bruxão, sabe? Benzia, sabia benzer várias. Mas ele era católico, apostólico, quase romano. Ele era vicentino, sabe? Ele quase que comungava todo domingo. Percebe? É isso.
E tem um processo de apagamento também das nossas identidades. Engraçado você falar de Banto, aí entrou aqui, ó, Rio Banto entrou. Então, Que é o bom! universo, é o universo conspirando. Entendi. E é muito louco você falar que os bantos são foda. Eu concordo que os bantos são foda. Eu sou um grande defensor da cultura banto para tudo, tanto na questão religiosa, e aí eu seria suspeito, porque é a minha nação, mas no campo da pesquisa é o que sustenta a minha pesquisa. A minha pesquisa é toda a partir do princípio filosófico do Ubuntu e da ideia cosmológica do Ubuntu, que é o princípio vital, que é o princípio da vida. E tudo que é engraçado você falar que eu não sei viver de uma outra forma. Eu respondo a mesma coisa. Eu não sei viver de uma outra forma. Eu não sei acumular nada. Nada. Eu não sei acumular nada. Eu seria um péssimo capitalista porque eu recebo dinheiro. Eu vim na barca. Eu moro em Niterói, aí atravessei de barca. E tinha um menino vendendo um chaveirinho para pagar o curso de enfermagem. E aí ele falou, Pix, cartão, não sei o que. Eu falei, cara, quanto que eu passo? Eu falei, passa R$ 10 aí. Eu nem tinha dinheiro. Eu falei, passa R$ 10 aí. E aí, toda semana tem alguém batendo na minha porta pedindo 1 quilo de comida, eu não consigo negar. Eu não consigo negar. E Uhum. também, eu sempre falo que para mim o dinheiro ou o acúmulo de coisa que sirva para que eu possa partilhar com as pessoas. Eu possa, cada um que vier fala, cara, preciso de R$ 10 para me ajudar a cursar, eu vou falar, cara, toma R$ 10, toma, leva todos os R$ 10 que vocês quiserem. A comida, a mesma coisa, leva todos os quilos que vocês tiverem. Então o dinheiro para mim Uhum. funciona muito nisso. E aí, quando você fala que não consegue viver de uma outra forma, isso é o princípio Ubuntu, sabe? Isso é o Ubuntu. Porque não está numa forma de aprender, a gente não aprende a partilhar, a gente não aprende a gente pode até melhorar, mas eu acho que é algo que é muito nosso, de partilha. Quando você fala do seu pai, que seu pai era bruxão, não sei o quê, eu lembro do meu pai, que meu pai é de Viçosa, mineiro também, preto, Uhum. retinto. Só que meu pai ele era diferente. Ele era católico, apostólico, quase romano, até um período da vida dele. E aí, de repente, ele vira, ele é suspenso Ogã de Candomblé, de Oh, Oxalá. oh! E aí meu pai era o ser mais ecumênico que você possa imaginar. Ele mandava dinheiro para Santa, eu não lembro qual era o nome da santa, mas era uma santinha que vinha, ele sempre dava um brindezinho. Meu pai acreditava, eu falava que meu pai acreditava de Jesus a Oxalá da mesma forma e acreditava em Exu com a mesma intensidade que ele acreditava em Santa, nas santas todas que ele era devoto. E isso é muito Brasil, isso traz para a gente esse senso de partilha. E aí uma coisa que me chamou a atenção, que chama a atenção, é que eu não sabia que você tinha esse contato e esse interesse com a perspectiva dos Banto, com a cultura Banto. Não sabia dessa sua relação do seu pai. E olha como é que a gente, em espaços diferentes, se aquilomba juntos, sabe? Porque é basicamente a mesma coisa. E gerações diferentes também. E aí eu fico muito feliz. Falei pra caralho, mas é porque Não. pra mim é muito importante encontrar. Quando eu encontro alguém que fala assim, a cultura banto é foda pra caralho, já era. Já me ganhou. A gente vai trocar muitas outras enormes, imensas figuras. Tudo isso para falar que a gente conhece pouco mesmo. A gente tem uma cultura de apagamento no Brasil que não é só do negro enquanto negro, mas é o negro com as suas especificidades, com as suas identidades. E acaba que os Inquice, que essa cultura banto que influenciou tanto no Brasil, ela foi apagada por esse processo também escravocrata, da branquitude. E sobre isso, tudo isso para chamar você para uma reflexão, que é o que você considera que seja um caminho de partilha? O que você considera que seria formas da gente, de alguma maneira, passar para a sociedade esses princípios do Banto, esses princípios do Ubuntu, da partilha, do olhar para o coletivo,
mesmo sabendo que nem todos vão nascer assim, igual você, igual a mim, ou igual a tantos outros que também, de alguma maneira, não conseguem viver nessa perspectiva do individual, do acúmulo, do status. Como é que a gente ensina? Não é ensina, porque senão fica esse ar professoral, mas como é que a gente faz as pessoas entenderem que esse negócio é bom, que esse negócio de partilhar é bom, que o caminho talvez seja pela coletividade e que pensar no outro não é só um gesto de empatia, que a gente não consegue viver sem o outro. Uai, por meio do cinema. Eu estou no audiovisual por causa disso. Sabe, quando eu me dei conta do poder que, que esse segmento artístico possui, sabe? Ele alcança, ele tem um alcance indefinido, sabe? E aí com a internet, principalmente, porque também não adianta muito a gente fazer os nossos trabalhos, porque agora é muito interessante esse lance do capital. Eu me lembro que quando eu era pastoral de juventude, nós tínhamos alguns assessores que eram pessoas maravilhosas, e um em especial, e ele dizia o seguinte: fiquem atentos, porque o capital ele vai se apropriar de tudo. Ele vai se apropriar até dos seus sentimentos. E aí a gente foi vendo isso, sabe? Foi vendo o capital se apropriar de tudo. Né? Semana passada a gente estava fazendo uma discussão muito interessante, que era com relação a um município aqui em Minas que estava fazendo um festival afro, como é que é? Afrocentrado? Afro. E aí o material de divulgação não tinha negro, não. Sabe? Quer dizer, ou seja, até essa discussão da africanidade, não, até ela, tudo foi apropriado pelo capital. Tudo foi, sabe? E ele é apropriado e é esvaziado o seu real sentido. Ele é só um marketing, ele é só uma frase de efeito, né? Vidas negras importam. Vira o quê? Só uma frase, sabe? Qual que é o real sentido? O que isso de fato significa? O que isso de fato muda, sabe, na relação, sabe, para com a comunidade negra ou para com a comunidade, né, entre si? Então, eu quando eu vejo, sabe, quando a ficha cai do cravo, a ficha caiu. Eu falei, caramba, gente, o cinema é esse lugar, sabe? E a internet. E é louco o lance da internet, porque ela, né, o algoritmo ele vai criando um tanto de bolhas, né? Se você não tiver antenado com determinadas coisas, você pode ter uma coisa mais maravilhosa do mundo que você nunca vai conseguir acessar, mesmo jogando enquanto pesquisa. Quer dizer, a internet ela é uma capacidade gigante da gente se conectar entre nós, e ela continua sendo, até porque a gente se comunica por meio dela, mas eu acho que ela, enfim, não interessa. Assim, o que importa é essa perspectiva, isso que a gente acredita, isso que somos nós, sabe? Como é que a gente vai, qual é o caminho de partilha? Por meio do cinema. Eu não tenho nenhuma dúvida. Eu E até concordo. porque, se Deus quiser, ele nos supera, né? Inclusive, assim, a gente vai, essa coisa continua aí circulando, igual o material dos Osmos Bubu, né? Alma no olho, né? Eu concordo plenamente com você quando você fala que é o cinema. Porque se a gente olha hoje, tudo é audiovisual. Absolutamente tudo é audiovisual. E aí é onde eu tenho algumas críticas à ideia de cinema negro. Aliás, eu tenho algumas, não, eu tenho muitas críticas à ideia de cinema negro. Eu critico muito na minha tese essa perspectiva, né, sobre cinema negro, porque se encerrou sobre um determinado conceito uma série de dogmas e que muitos desses dogmas levam diversos realizadores justamente por esse lugar do capital, justamente por esse lugar do status, da visibilidade, da estrela de cinema, daquele que... Eu convidei muitas pessoas para estarem aqui e ouvi muitas respostas. Ouvi resposta de que não, porque eu tenho 8 filmes para fazer, eu tenho tantos roteiros para fazer e eu não posso tirar 1 hora do meu longo dia de roteiro, de filmagem, para falar sobre o Ubuntu, para falar sobre o coletivo, para eu me apresentar para o mundo e dizer, olha, estou aqui, tal, tal, tal. Para cada um dos realizadores que chegaram até aqui, foram feitos vários filtros. Você acompanhou esse processo desde o início. Foram feitos vários filtros
tempo de resposta, como respondia, o que respondia, se respondia. Eu acho que metade do campo do cinema negro brasileiro vai me odiar depois dessa tese. Mas essa é uma tese que é necessária, porque ela apresenta pessoas como você, pessoas como a Carol, pessoas que chegaram até aqui praticando o Ubuntu e pensam o Ubuntu. E aí, quando as pessoas falam da luta antirracista, que agora tem vários termos para deixar as coisas mais bonitas, então tem o decolonial, tem enfim, é Uhum. antirracista, é decolonial, é contra-hegemônico, mas eu fico pensando, que contra-hegemonia é essa para quando a gente vai exibir o nosso filme e não bota esses filmes na periferia? Uhum. Que decolonialidade é essa que todas as referências cinematográficas são brancas, estadunidenses, da Europa? Uhum. E aí as pessoas conhecem nada de África. E quando você propõe, cara, vamos construir junto uma ideia de campo, vamos lá, se apresenta, diz, vamos dizer o que é o campo, as pessoas estão mais preocupadas com os seus próprios trabalhos do que efetivamente com a perspectiva da coletividade. E aí eu queria que você me falasse, o que você pensa de cinema negro? Como é que você vê essa ideia de campo de cinema negro? Porque eu vejo um monte de gente super vaidosa, com a desculpa de ter pele preta, para exercer determinados tipos de opressão dentro do campo. E isso eu digo com maior tranquilidade, porque eu mapeei 400 pessoas. Então hoje eu tenho a minha orientadora, ela fala, cara, você é o dono do campo. Eu falo, não, eu não sou o dono do campo. Eu sou o cara que vou pensar o campo e criticar ele, porque se nós não nos criticarmos, quem é que vai? E nada vai modificar, sabe? E eu queria que você me falasse um pouquinho sobre o que você pensa sobre cinema negro. Assim, pode ser bem sincero, porque vai ficar registrado aqui e eu tenho certeza que nada vai ser mais pesado do que eu já disse na tese. Então, fique à vontade. Pois é, então, eu também tenho alguns questionamentos com relação a isso, sabe, a essa perspectiva que você coloca, sabe, assim. E eu te confesso, Márcio, que eu estou vendo isso acontecer e estou vendo com uma certa tristeza, sabe, assim. O que me pareceu e ainda continua me parecendo uma grande conquista que nós, os negros, acessarem o poder de fazer cinema, né, e de fazer circular os nossos filmes, foi engolido pela vaidade, pelo individualismo e principalmente por essa ânsia, sabe, de ganhar dinheiro, de virar estrela, sabe, assim, de ser o cara ou a cara ou o care, sei lá, sabe, né? E isso é muito maluco, porque eu fico triste, sabe, André? Porque eu não batalho para mudar o opressor, para mudar a cor do opressor. Eu batalho para acabar com o opressor, sabe? O que me interessa na militância, no ativismo social, político, cultural, sabe, é acabar com o opressor. Eu não quero, não me interessa mudar a cor do opressor. Então não adianta, sabe? Não vem com essa conversa, sabe, de que, né, agora somos nós, os pretos. Pô, para quê? Para humilhar outro preto, sabe? Para constranger. E para constranger, para criar situações de constrangimento, para quê? Somos todos humanos. Essa é a discussão fundamental, assim. Então, eu fico, assim, eu acho que é uma oportunidade muito interessante, assim, né? Tem muita gente fazendo coisas maravilhosas nessa perspectiva do cinema negro, né? E aí você me pergunta o que é cinema negro? Então, o coletivo Cacete Preto ele vem se fazendo essa pergunta tem 5 anos. Desde que nós estamos juntos, essa é a pergunta que a gente vem se fazendo o tempo inteiro, sabe? Assim, a gente até escreveu um manifesto assim, né, nessa questão, né? Porque não adianta, não basta só ser o cinema negro, ser igual àquela lógica, né, do dogma feijoada, que naquele tempo foi importante, que naquele tempo, quando o Jefferson Day escreveu, ele foi muito significativo. Depois ele avança um pouco mais naquele manifesto de Recife, quando outros cineastas negros e atores negros também escrevem um segundo manifesto que discute também o cinema negro. Naquele momento também foi importante, mas hoje a gente também tem que avançar mais. Assim. Cinema negro é só ter negro na frente da tela, atrás das telas e falar de preto?
é isso, sabe? É só isso, né? Porque eu acho que se for só isso, a gente não vai mudar muito essa perspectiva de público, de alcançar, sabe, de discutir, sabe, né? Discutir essa, de questionar e de fazer pensar sobre o ser humano, sabe? E o ser humano negro nessa cidade, nesse país chamado Brasil. Então eu acho que também fico pensando, pelo menos a nossa perspectiva, né? Assim, o meu projeto, assim, na minha perspectiva pessoal, assim, tudo que eu escrevo, sabe, André? Talvez seja por isso que nem é aprovado. É me inventando edital, assim, aí acaba não rolando. Porque é muito nessa perspectiva, sabe? Assim, é sempre, sabe? É sempre junto, são sempre grupos. Nunca, eu não trabalho com, não dou conta do herói sozinho, sabe? Daquele que, sabe? Daquele que vai vencer tudo sozinho. Né, que tem alguém que o orienta e que ele vai, sabe, ele vai do inferno ao céu, não, sabe, da jornada do herói. Eu não dou conta da jornada do herói, sabe? Eu acho que essa história de jornada do herói é só repetir com a pele preta a mesma história, sabe? Que é sempre que vem enfiando na cabeça da gente, que a gente não é nada, que sempre é alguém que vai nos salvar, e não é verdade, isso é uma mentira, só para nos manipular. Né? Então, assim, todos os meus projetos eles trabalham sempre na perspectiva coletiva. Mesmo quando é ficção, eles são sempre, é sempre um grupo. É sempre um grupo de jovens, é sempre um grupo de mulher, é sempre um grupo, sabe, de pessoas que estão juntas, sabe, conversando e se descobrindo e se construindo, sabe, melhores ou piores, ou, sabe, ou mais conscientes juntos. Mas essa é a minha Muito, perspectiva, né? não, muito importante você falar isso, porque, na verdade, eu achava que essa crítica que eu faço era uma crítica minha. Eu falava, não, eu sou cri-cri pra caramba, deve ser só eu que tô. E aí eu comecei a usar os princípios africanos para explicar que, que há dois polos aí de pensares e né, que é o ocidental e o africano. E que a ideia do cinema negro, essa ideia que está sendo difundida, de um campo que ainda está em construção, mas já tem os seus cânones, um campo que ainda está em construção, mas já tem as suas grandes referências, um campo que ainda está em construção, mas tem os seus grandes intelectuais, que se você questionar, você arruma um grande problema, porque a pessoa teve a sua trajetória, mas não se observa os detalhes dessa trajetória que fazem com que pessoas, por exemplo, do eixo Rio, São Paulo, Bahia, tenham uma certa visibilidade. Fora desse eixo não existe mais realizador negro. Por isso que eu quis fazer o mapeamento. E aí, alçando figura X ou Y como referência do campo, quando na verdade, quando a gente parte da ideia de coletivo, a gente não parte de referência, a gente não parte de marco, a gente não parte do grande intelectual ou do grande cineasta. Hoje eu estou falando isso com um certo alívio, porque eu já cheguei no estágio da pesquisa que me permite dizer. Mas até chegar aqui, nossa, as quantidades de coisas que eu ouvi e a minha escolha por ouvir cada realizador foi justamente para que não ficasse só o Márcio falando sobre isso, para que a gente trouxesse esse debate e que outros realizadores apresentassem. A gente está no terceiro encontro, você é a quinta que passa por aqui nesse encontro. Os 5 falaram a mesma coisa. Então, quem é que está construindo essa ideia de cinema negro? Se nós, que somos realizadores, que fazemos filme, não estamos defendendo isso, quem é que está defendendo? Sabe? E aí começa. A gente tem uma perspectiva dentro da academia, então tem gente escrevendo sobre a gente, mas essa gente que escreve sobre a gente não ouve a gente. Então, se você olhar, botar lá, cineasta negro do cinema brasileiro no Google, vai aparecer uma lista com 5, 6. Se a gente for olhar quem são esses 5 e entender por que esses 5, 6 se repetem. E aí a gente começa a identificar o uso instrumentalizado da luta negra a partir de determinadas instituições, por determinadas pessoas que detêm o capital intelectual, só que a gente não foi ouvido. Tem intelectual do cinema negro
que diz que determinado realizador é a grande referência do campo. Nunca ouviu o campo como um todo. Então, como que pode dizer que é a referência do campo se não fez o que a gente está fazendo agora? Trocar ideia, conversar, ouvir o outro. E aí colocam dados que não foram aí para isso. A gente levanta dados para que a gente possa fazer determinadas afirmações. E esses dados não são levantados, sabe? Então, tem mais realizadores no campo do cinema negro. Isso é uma mentira, isso não é uma verdade. E quando isso começa a se repetir com frequência, isso vira verdade. É isso que está acontecendo. A gente não está sendo ouvido. E aí eu concordo muito contigo, Cida. Assim, a gente precisa repensar a ideia de cinema negro. Eu concordo quando você fala que o Dogma naquele período foi importante, e acho mesmo, foi super importante, mas a gente não pode esquecer daquelas pessoas que eram lá do movimento negro e que falavam disso, da partilha, que falavam dos princípios do Ubuntu. A gente tem a Beatriz Nascimento falando de quilombo, a gente tem o Abdias Nascimento falando de quilombismo, a gente tem o Zósimo Bubu falando sobre como é importante o uso do cinema, e parece que se perdeu isso no meio do caminho. E aí eu concordo quando você fala, culpa da minha geração. Infelizmente. A minha geração ela tá aí pro bem e pro mal. Pro bem porque eu tô aqui falando, e tem vários outros da mesma idade que também estão falando sobre isso. E pro mal porque também está indo para um caminho de opressão, está indo ali por um caminho onde eu posso mais do que você, onde eu tenho mais poder do que você, onde a minha trajetória é mais importante do que a de outro fulano, então a minha trajetória é mais importante, eu tenho que ser visível, e o outro que mora lá nos confins do Pará, mas que realiza cinema negro, ele não é importante, porque a trajetória dele não é importante. O importante é a trajetória de quem esteve aqui em São Paulo. Enfim, só um pequeno desabafo, mas é nesse sentido, porque assim, tá difícil a gente falar sobre esse cinema negro. E aí uma pergunta que eu faço agora, depois de ter feito esse desabafo, é para quem se destina os seus filmes? Para quem que você quer que assista os seus filmes? Agora você pode falar bastante, que eu vou descansar minha voz e quero te ouvir sobre isso. Não, tá ótimo, adorei tudo que você falou, adorei tudo. Acho que também, e também não acho que é uma responsabilidade da sua geração, não, sabe? É uma responsabilidade da minha geração também, sabe, né? Da minha geração que foi a geração que enfim, que formou vocês, né? Você, quando estava na escola, eu já era professora de história, eu estava lá na escola, né? Sabe uma coisa que eu fico pensando, Márcio? Eu acho que pensando enquanto cinema negro, eu acho que talvez fosse interessante a gente trocar mais com a África, com os cineastas africanos, sabe? O que eu vejo, né, de novo, assim, é claro que eu concordo plenamente com tudo que você falou, que é um pouco essa questão mesmo, né? Assim, as pessoas vão, as pessoas que são tidas como referência, elas muitas vezes elas estão de fato colocando em nossas bocas o seu próprio ponto de vista, né? Sua própria análise, né? Então, esse foi o que mais me chamou a atenção quando você começou a sua pesquisa com mapeamento. Foi porque eu pensei exatamente nisso. Falei, gente, é isso. Alguém tem que fazer esse mapeamento. A gente tem que, sabe, a gente tem que parar, né, de achismo, eu acho isso, eu acho aquilo, a partir da minha realidade. Porque a minha realidade, ela só é uma realidade. Ela não é um todo. A gente tem que parar com essa mania de achar, né, que eu sei tudo, que a minha realidade ela fala do todo, porque não fala. Né? Ela fala só da minha realidade. No Brasil e no mundo, tudo é muito maior do que o nosso próprio umbigo. Né? E aí, mas enfim, de qualquer maneira, o que eu vejo muito, né, das pessoas que são tidas como referências no cinema brasileiro, cinema negro brasileiro, é sempre uma discussão muito é claro, com raras e honrosas exceções, é preciso falar isso, mas sempre uma referência com o cinema norte-americano, né? Inclusive nessa parceria com o cinema norte-americano. E eu acho que quando eu penso que, na verdade, o que a gente precisa recuperar, se a gente quer falar de cinema negro, a gente precisa recuperar esse diálogo com a África, sabe? Que sempre nos foi negado e que a gente continua negando essa relação com a África, esse diálogo com a África. Porque o cinema africano, né, assim, os vários que eu assisti, feitos por cineastas africanos, tem muita perspectiva que a gente está falando.
sabe? Feito lá. Não é feito em Hollywood, não. Ele vai trabalhar na lógica de Hollywood, né? Porque a indústria lá ela vai pagar para você falar dentro da lógica dela, não é para falar lógica contrária. Mas quando você vai assistir os filmes que são feitos lá na África, né? Cineastas africanos, a perspectiva é outra. Cara, assim, tem cada filme. Minha nossa senhora, que coisa mais linda, né? Assim, tá trabalhando dois, três personagens, mas que estão dentro de um conflito, dentro de uma discussão que é maior, né, que ela é muito, muito maior. Né? Assim, então, mesmo tendo dois, três personagens só, eles estão tratando de uma questão que é muito maior lá dentro, né? Que é muito maior, que envolve muito mais gente. Acho lindo. Então, primeiro, acho que é isso. Assim. A gente precisa construir mais pontes, sabe, entre nós. Assim. A gente só tem a ganhar com isso. Sabe? Assim, né? Talvez seja exatamente aonde a gente vai, de fato, conseguir construir um cinema contra-hegemônico. Sabe? Porque, pelo amor de Deus, igual eu falei, para mudar o opressor, a gente não precisa. Né? Não precisa. Não, pelo amor de Deus. Aí, neste caso, é só para, de fato, ganhar dinheiro mesmo e ficar famoso, né? Porque você não tem compromisso com nada. É a mesma coisa. É mais do mesmo, só que agora com pele preta. Então, não sei se é isso que eu quero, não. Você está me ouvindo? Está me ouvindo? Tô, peraí. Agora eu tô ouvindo. Deu uma travada, mas voltou. É isso. É uma coisa A que você falou pergunta. que eu queria reforçar, é que me parece Ah, que as pessoas não estão abertas mais para aprender. Isso eu vejo não só no campo do cinema, isso eu vejo na sociedade, isso eu vejo dentro do candomblé, isso eu vejo em todos os lugares. É como se cada um tivesse a sua verdade, como se cada um já soubesse muita coisa, e quando você tenta falar assim, cara, olha só, existe isso aqui, tá? Você vira o arrogante, o que sabe muito, o que é o detentor da verdade, e na verdade você já olhou diversas realidades, e aí você está tentando mostrar para o sujeito, tem diversas realidades, eu só estou querendo te trazer um resumo dessas diversas realidades. Só que não dá. É uma luta, e aí é onde me cansa, que tem me cansado muito. Em todos os campos, tanto no campo profissional, campo de cinema negro, dentro do candomblé, dentro de diversos espaços. As pessoas têm uma verdade que é imutável. E isso é muito assustador. E dentro da sociedade a gente vê essa coisa da terra plana, de determinados absurdos, mas isso é a ponta do iceberg. Eu acho que o que a gente consegue ver é isso, é a terra plana, é o tipo de discurso de só vale a minha verdade, mas a profundidade desse problema, daqui a pouco as pessoas vão estar, cada um com a sua verdade, não vai haver mais verdade, não vai haver mais ciência, porque se você é um cientista e você analisa alguma coisa a partir do seu olhar cientista, não vale de nada, entende? Eu faço análise de discurso e várias vezes eu analiso o discurso e falo, cara, isso aqui é assim, assim, assado, porque de acordo com o seu discurso, não adianta. Cara, cinema negro não é bem assim, porque vai por uma perspectiva ocidental. Não adianta. Aí no candomblé, não adianta. Ou seja, é melhor a gente ficar calado. E aí hoje eu estava conversando com um amigo que eu falei, as pessoas sabem tanto, estão sabendo tanto, que eu prefiro ser ignorante e guardar o saber que eu acumulei para mim, de fato. E só ir agindo. Porque não adianta você dar conselho, não adianta você. Não adianta. Eu não sei que era essa que a gente está vivendo, onde as pessoas, todo mundo é especialista de tudo, sabe? E é muito assustador mesmo. Eu não sei onde que a gente vai parar com isso. Eu sou um pouco pessimista, então não é jovem. Pois é, cara. Imagina quando eu chegar aos 70, como é que eu vou estar? Eu espero que você continue um sábio, como já é hoje. Bem mais sábio. Cansa. Às vezes eu fico muito cansado, às vezes dá vontade de desistir. Da pesquisa eu já falei, cara, não vou fazer. Mas aí assim, tem sempre aquela força da energia ancestral que fala, vai, você vai tomar pedrada, mas vai. Toma pedrada, pelo menos você passa pelo mundo deixando alguma coisa. Porque ninguém que passou pelo mundo
sem tomar pedrada, deixou alguma coisa. Infelizmente, esse mundo pega a gente que tenta, de alguma maneira, mudar um mínimo de coisa e apedreja a gente. A gente só vai virar alguma coisa em algum momento, se for reconhecido, só depois de morto. Isso é triste demais. Não, Márcio, não, Márcio, não é triste, não. Sabe, eu acho também, eu concordo plenamente com você, que a gente está vivendo um tempo onde todo mundo sabe, né? Mas eu acho que a gente está vivendo, na verdade, um tempo de baixíssima autoestima, sabe? De baixíssima autoestima. Então, é um pouco isso, sabe? Assim, sei lá, sabe? Assim, isso é muito sério, né? Não há mais nada a aprender. Não é que não há mais nada a aprender. Há sim. Só que as pessoas elas não querem mais, assim, assim, parece que você dá um toque para o outro, é como, de uma certa forma, você está constrangendo o outro, está expondo o pouco conhecimento dele, está expondo a ignorância dele. E isso as pessoas não estão dando conta mais, sabe? Assim. Então, eu acho que também tem isso. E eu volto de novo a te afirmar que é o cinema, é por meio do cinema. Assim, eu acho que esse seu trabalho ele tem esse papel mesmo, esse papel, né? Assim, esse doutor, essa sua tese, essa sua pesquisa, é importantíssimo que ela seja publicizada, é importante que ela esteja disponível, porque ela vai contribuir, ela já contribui e vai contribuir muito para as discussões sobre cinema negro, sobre ser negro, sobre estar negro, essa questão do, sabe, né, da coletividade daqui para frente. Mas a gente, o nosso, eu continuo acreditando que o nosso espaço de diálogo e de diálogo mesmo, né, é o cinema. Você acha que é por meio do cinema, é que acho que a gente vai conseguir falar, a gente não consegue falar tete a tete com as pessoas, dentro das religiões, dentro das famílias, no grupo de amigos, na escola, no trabalho, em todos os lugares, todo mundo, exatamente isso que você falou. Sim, e foi interessante, porque eu estou falando isso para você, mas eu estou falando isso para mim também, tá? Falou mais para mim do que para você. Porque eu tava com essa angústia antes, sabe? Assim, não, pô, você não pode falar nada. Mas é isso, assim, é isso. A gente está tendo, a gente está com uma baixa estima tão grande, e aí não se tem ajudado de jeito nenhum, não é? A atmosfera não ajuda, ela só piora. Aqui em Minas Gerais, inclusive, o nosso governador falou, a gente aqui na luta contra a Serra do Curral, que a mineradora vai acabar com o cartão postal de Belo Horizonte, o governador teve o desplante, a cara de pau, de ir para a imprensa e naturalmente dizer que, que essa discussão não é para todo mundo, não é para a população. Sabe, que a gente não entende isso, que a gente não entende nada disso. Que tem que deixar isso para os técnicos. Quer dizer, você quer constrangimento maior do que isso? Você chamar toda a população de burra? Só que isso é dito, né, sobre os nossos, de forma mais tranquila do mundo, mais natural do mundo. É isso que a nossa elite acredita, sabe? E isso está sendo repetido tantas vezes que a gente está começando a acreditar. Então, a nossa baixa autoestima, nessa autoestima está cada vez mais baixa. Não tem jeito. Você me perguntou com relação ao público. Essa Isso. pergunta é muito difícil. Eu sempre tive, eu tenho muita dificuldade para responder essa pergunta nos meus projetos. Qual que é o meu público? Não sei, não sei. Eu gostaria muito que fosse o povo preto, mas é muita pretensão da minha parte. Então, Não, sabe eu, assim, eu quem assistir, gostar ou não vai, gostar, enfim. vai se emocionar, porque assim, os teus filmes são. Esse eu indico para todo mundo, Marias da Misericórdia, porque. E aí, né, a gente já até extrapolou o tempo, que era tipo 1 hora para cada um, mas a gente. Aí, ó, eu sabia que isso ia acontecer. Não, eu tava aqui falando com a minha esposa e eu tô hiper cansado, porque eu tô vindo de uma função casa de Canoa Coce, e aí eu sou filho de Encoce, então teve todo um. E aí eu fiquei quinta, sexta, sábado, domingo, aí vim pra casa ontem, hoje eu fui lá terminar o que foi começado, e aí eu já cheguei pra cá, eu falei, cara, eu tô exausto. E ela falou, não, você adora fazer isso, daqui a pouco você tá mesmo, eu já passei, tá. Mas eu gosto muito do diálogo, cara, eu acho o diálogo fundamental pra vida. E aí, e ainda mais esse diálogo dessa maneira que
esse papo mais profundamente, tá? E porque a gente tem um tempo que quando chega 1 hora, assim, no caso, quando são dois, quando chega 2 horas, a gente é obrigado a encerrar por conta de metodologia e pesquisa. Mas Sim. eu quero muito aprofundar esse papo. Tem muitas coisas em comum, muitas coisas que você falou que me interessam muito a gente Uhum. aprofundar. Mesmo. Eu tenho alguns contatos em Minas, o Manzo, que é um quilombo que Sei, eu quero amo. ir para filmar. Eu vou te falar sobre isso. Eu tenho um projeto de teatro sobre a terceira margem do Rio, que no conto do Guimarães, que foi adaptado. Vou fazer um espetáculo aí em Minas. Quero convidar alguns. Enfim, Delícia. nosso papo, nosso encontro esse é só o primeiro, que a gente ainda tem muita estrada aí pela frente. Fico Que muito bom. feliz, Cida. Muito Eu feliz também. mesmo de ter te encontrado. E te elogiar e te agradecer por esse filme, Marias do Misericórdia. É um filme que eu vou assistir de novo, porque eu fiquei realmente muito encantado. E aí, para a gente encerrar, eu sei que já passou, mas eu queria que você me falasse um pouco mais sobre o processo do Marias. E tem uma coisa que me chamou a atenção, que é a escolha que você faz de plano. É um plano praticamente estático, né? E o foco está todo no relato das suas personagens. Só para a gente encerrar mesmo, para que você me falasse sobre esse processo do Marias, porque isso vai ser importante para a gente analisar uma segunda análise do filme, que a gente acabou que passou e eu te cortei e a gente passou batido. Mas só falar um pouquinho desse processo do Marias de Misericórdia. Se houve escolha de plano, você já falou que foi um processo intuitivo. Essa escolha de plano, ela foi sua, foi em conjunto com a Shirley, né? A Foi Shirley. em conjunto. Shirley. Foi em conjunto com a Shirley. Como é que foi esse processo de co-direção? Queria que você me resumisse assim, mais ou menos como é que foi o processo mesmo do filme. Então, esse filme não foi com a direção, não. Esse eu fiz sozinha. Assim, eu fiz a direção sozinha. Ah, A Shirley aqui faz a tá. produção. É porque a Shirley faz a Eu produção. anotei como. É porque eu anotei como produtora. Desculpa. É isso mesmo. Não, Tá não tem certo. problema não. Então, nesse filme, o foco era nas mulheres. Ali a câmera, eu queria, mas foi muito uma conversa com, né, quem fez a câmera comigo foi o Sérgio Vilaça, que é um amigo queridíssimo. O que que eu queria ali? Eu falei com ele, né, a gente conversando, era como se a câmera fosse os meus olhos, olhando atentamente para aquela mulher. Aí, assim, é porque ele falava assim, não, tem que abrir um pouco para poder, lembra da primeira, assim, tem que abrir um pouco, as crianças, tá lindas as crianças ali, as filhas dela mexendo, assim, mas a ideia é um pouco isso, sabe? Assim, é como se ela tivesse, né, a câmera nessa perspectiva minha subjetiva, sabe? Assim, né, ela conversando com a câmera, assim. E eu queria, e era isso, assim, elas eram o foco da história, sabe, assim, até na hora da montagem, assim, sabe, sem muito plano de cobertura, sem, sabe, que as coisas, não sabe, pá, mesmo, quanto mesmo, menos. Eu lembro que eu fui lá e falei, não, para mesmo, as coisas da mulher, eu tenho pavor até hoje das mulheres falando, tá passando outras coisas, sabe, assim, porque não é assim que funciona, né? Tô olhando para você, tá falando, tô olhando lá para outro lado, não, eu tô olhando para você, pro seu olho, tô atenta ao que você tá falando, né? Então foi muito um pouco nesse sentido. Elas eram o foco ali. E foi muito lindo, assim, eu sempre digo isso. Aquelas mulheres foram absolutamente generosas comigo, né? Porque assim, estar em frente à câmera não é algo simples, não é algo fácil, principalmente para nós mulheres pretas, não é fácil. Né? E elas entram ali sem maquiagem, sem nada. Então, assim, elas foram muito conversando comigo. Elas estavam ali, sabe assim, a primeira coisa que eu falava assim, ó, você conversa comigo, esqueça essa câmera. É difícil esquecer esse homem, porque ele é muito bonito, né? Mas esqueça essa câmera. Não veja, né? Ou então olhe só para a beleza dele, não olhe para a câmera. E de uma certa forma foi isso que elas, sabe, assim, meio que né, assim, no primeiro momento tem um travamento, mas elas vão relaxando e pronto, começa comigo. Que também acontece com a dona Maria Eloy, bonitinha. Né? No primeiro momento ela tem meio, ela fica meio constrangida em frente à câmera. E aí, como ela vê que ela não adianta, eu vou ficar ali na frente dela, tem que ficar calada. Aí ela, né, essa coisa linda, né, essa coisa linda das mulheres guerreiras, né, assim, elas não se deixam abater, né, assim, eu não tenho contra, una-se ao inimigo, se eu não tenho contra combater esse inimigo, una-se a ele. Então elas vão, depois elas crescem e assumem, sabe assim, é isso, é para falar, então elas assumem.
É muito lindo, assim. Foi aquela experiência foi, não, foi muito, eu fiquei muito insegura, porque a gente fica muito inseguro, né? Quando você vai trabalhar com, né, a intuição, é um negócio muito louco, porque você no fio da navalha o tempo inteiro, você nunca está seguro, né? Porque parece que forminha, né? Assim, não, pelo menos está certo que eu fiz igual fulano de tal, né? Tá dentro da forminha tal, usando, né, como referência o autor tal, o diretor tal, o texto tal. Não, quando você está na intuição, você vai, as coisas assim. E eu gostei muito do Sérgio ali, porque ele de fato deixou as coisas meio que acontecer mesmo, né? E seguiu um pouco isso, dentro do que foi possível, assim. Mas foi uma experiência muito, muito linda, né? Como eu te falei, eu vivi de novo agora, e aí foi uma semana de gravação, e eu te confesso que toda noite eu não dormia, eu ficava rolando, eu pagava de cansaço, porque eu levantava muito cedo, mas assim, dormia 2 horas e acordava, ficava rolando na cama, meu Deus, o que eu fiz, meu Deus, e agora? O que eu faço agora, o que eu faço amanhã? Porque é isso, você vai, né? Você vai. Na intuição você vai, você não tem nada pré-combinado, não tem nada, né, montado na sua cabeça. Você vai assim, né, assim, até o que eu tinha feito como roteiro de perguntas, eu vi que não funcionava, que era outra coisa, era deixar fluir, sabe, assim. Não é fácil, mas, né, assim, você tem surpresas. É lógico, ele quebra tudo, né, assim, é um filme que quebra tudo. Eu acho que talvez foi um do que teve a menor recepção, sabe, dos que eu fiz, foi o que teve a menor recepção. E isso só, eu fico muito feliz de me falar isso, porque eu, claro, fiquei muito insegura, assim, te confesso. Né? Hoje, É agora, porque. assim, porque é isso, né? Não, é porque o cinema tem uma coisa que é o filme acabado. Que é aquele filme esteticamente impecável, onde a imagem precisa estar impecável, o som precisa estar impecável. Só que é o que eu falo sempre, o cinema, ele não é o filme. Ele não é aquela coisinha bonitinha da ideia de sétima arte, até porque a ideia de sétima arte é ocidental, branca, hegemônica. E aí o diretor que se assume negro, que se assume que faz sétima arte, bom, é questionável. E aí, quando você coloca ali o conteúdo, eu acho que o conteúdo dele é tão forte, que ele evoca justamente essa ideia que você colocou na câmera, que é não abrir muito, que é deixar ali, é a conversa olho no olho. E eu sempre falo que crítico de cinema deveria pegar uma câmera e ir para o set fazer filme. As pessoas que falam que são de ficção e falam, não, porque fazer documentário é mais fácil, deveriam pegar a câmera e ir para o set filmar documentário. Para elas pararem com essa ideia de falar que é mais fácil, porque não é. Lidar com a realidade nua e crua no ato é preciso muita coragem. Sim. Muita coragem. Você não sabe o que vai acontecer, é imprevisível. E quando você fala disso, do imprevisível, do inesperado e da intuição, é justamente onde eu defendo que é um filme aquilombado. Porque não parte de um roteiro, não parte sabe, de perguntas prontas, não vem daquela coisa eu tiro do texto literário e jogo para a tela. Mesmo que seja só as perguntas, você escreve antes e passa isso para a tela. Quando você abandona isso, você está largada à sorte, mas na verdade é guiada ali por uma força vital que faz com que você extraia relatos como esses dessas mulheres. E uma outra coisa foi a capacidade de você assumir esse incômodo delas no primeiro momento e mostrar como que você conseguiu contornar esse incômodo com a relação. E aí quando você fecha o filme com a Maria Eloy, cara, eu falei, que genial, cara. Porque foi muito genial, porque dá para perceber o incômodo de uma ou de outra. Teve uma que eu voltei 3 ou 4 vezes a fala dela. Ela me Que detona. Ela fala assim, não te interessa. Aí eu falei assim, ela não falou não te interessa. Aí eu falei, cara, eu voltei 4 vezes para ouvir se ela tinha falado não te interessa. E aí eu fiquei, será que ela falou não te interessa? Ou será que ela falou não tenho interesse? Não sei. Mas Não te seja.
Eu Não te tenho interessa mesmo. não te interessa. Isso é genial. Qual realizador vai ter e isso é cinema. Esse é cinema, sabe? É isso que eu acredito que seja cinema. Porque não é a coisa acabada. Você poderia perfeitamente cortar, limpar e apresentar a coisa ali limpinha. A criança, gente, que chora no colo da mãe, também é uma outra coisa que irrompe a tela, que ultrapassa a tela, que é isso. A mãe está ali tentando falar, é mãe, e a criança está, não, não quero sair, mas tem a câmera, não, eu quero ser filmada. E quando tira, ela faz um escândalo. Isso é o cara, todo mundo precisa assistir esse filme, de verdade. Porque é um filme que mostra a relação do que é fazer documentário. Para além do que você traz como conteúdo, mostra, olha aqui, ó, como é que é fazer documentário. É esse perrengue aqui. É a criança que vai chorar, é a mãe que vai mandar sair, é o que vai falar, não te interessa. É o que vai falar, ué, menina, mas eu não já te disse isso? Cara, Nossa, é terrível. Não faça, é uma doideira, porque assim, não faça pesquisa antes, porque eles vão te contar a história antes, depois você vai perguntar de novo, fala, já não te contei? Sabe, tipo assim, parece, porque é doido, né? É um descaso. Eu já não te falei, Márcio? Você está me perguntando de novo. Você não prestou atenção no que eu falei, não? Porque é isso que eles estão dizendo, né? Ah, achei bárbaro. Mas aquele filme foi muito doido, porque como a gente não tinha recurso público, a gente fez com uma merreca de grana, era todo nosso, sabe? A gente era completamente livre. Eu não tinha que fazer, sabe? Eu não tinha que colocar ele em caixinha nenhuma. Foi muito, muito massa a edição daquele filme, que foi isso mesmo. A gente estava brincando, a vida como ela é. É assim, é sem e, maquiagem. e aí você vê como é que é uma besteira, assim. Eu não tenho uma coisa de jogar currículo na mesa porque eu acho ridículo. Mas a branquitude tem uma coisa do tipo, quando você chega num doutorado, num pós-doutorado, parece que você é o Deus, né? Tudo que você fala é a verdade. Eu não penso assim. E por isso que eu me pergunto, questiono, quero diálogo, que não é uma verdade. Mas eu tenho um rótulo de, chegou no doutorado, em cinema. E aí, com esse rótulo, chegou em doutorado em cinema, eu, como quase doutor, estou aqui discutindo justamente o teu filme. Então, assim, vale a gente pensar tanto na forma ou a gente apostar justamente no intuitivo, na liberdade de criação, no coletivo? Porque olha aí o resultado que dá. O seu filme foi pouco assistido, mas talvez daqui a pouco já não seja tanto, porque alguém que fez o doutorado em cinema, citou esse filme, e Nossa, aí, sem, sabe, sem pretensão nenhuma da realizadora para chegar a isso. E é. é isso, às vezes a gente chega sem pretensão, e é isso que eu acho lindo, sabe? Então eu quero, cara, te agradecer muito, te agradecer por ter feito esse filme, te agradecer por esse papo, te agradecer por todo, desde o primeiro mapeamento, e que sirva de exemplo a sua postura. Desde o primeiro mapeamento, eu mandei um mapeamento espontâneo, que era quem quiser, responde aí. Você foi uma das primeiras a responder. Depois eu mandei um mapeamento elaborado, aí você respondeu de novo. Depois eu mandei uma outra coisa, você respondeu de novo. E cá estamos nós, proseando sobre a vida, na verdade. Não é sobre cinema negro, é sobre É. ser e estar negro no mundo. Cara, Cida, eu estou muito feliz mesmo. Eu não queria encerrar esse papo, mas é porque tem realmente, de fato, o limite metodológico. E depois as minhas assistentes pegam toda essa conversa e transcrevem. Então, assim, quando eu Tadinhas, passo, tadinhas. tadinhas. Pois é. Então, assim, eu queria me despedir, mas antes de eu me despedir, eu queria que você falasse o que você quiser falar. Sabe, assim, o que você quiser falar, abre seu coração para a gente fazer essa despedida. E o que você quiser falar, tá com você. A palavra é sua. Se é alguma coisa que a gente não abordou, alguma coisa que você queira trazer, tem tempo. Relaxa. Nada. Não tem, assim, foi muito lindo. Eu quero mais uma vez te parabenizar pela sua pesquisa. Foi um prazer ter participado do primeiro questionário, do segundo, do terceiro. Tá uma alegria, estou adorando essa live, falar, ter te encontrado. Quero conversar mais com você, principalmente sobre o João. A gente tem algumas figurinhas para trocar,
sobre o jongo e sobre tudo sobre a vida. Não quero mais te perder de vista. Que você conte sempre comigo. Agradecer, né, as meninas, foram tão gracinha todas elas. Eu, no início, meio correndo, assim, estava na pré-produção, mas sempre muito simpáticas todas elas, muito delicadas. E, enfim, te agradecer por tudo, por tudo, por tudo, por tudo. Dizer que foi lindo, está sendo É, lindo e que a gente vai fazer coisas muito bonitas pela vida, que se Deus assim quiser. seja. Você é muito mais que eu, se Deus quiser. Nada, sempre junto. Eu acho que essa ideia do coletivo de pegar na mão do outro e caminhar junto, isso para mim é de verdade, não é só um discurso. Eu sempre digo que eu pago um preço muito alto por ser o que sou, falar o que falo e agir de acordo com o que sou e que falo. Isso tem um preço muito alto e às vezes isso bate um cansaço porque, de fato, assim, não é fácil. Mas eu fico muito energizado porque quando eu encontro pessoas como você, quando eu encontro pessoas... Foram várias pessoas muito bacanas que eu tenho encontrado e isso me dá uma força. E eu tenho falado muito sobre o afeto como um mobilizador, né? E o afeto como aquilo que faz com que a gente aumente a nossa potência de vida mesmo. E aí é onde eu falo que a gente, enquanto negro, a gente se une, mas não é com qualquer negro, é com negros que tenham, de alguma maneira, esse lugar familiar que nos conecta, seja no Rio, no São Paulo, na Bahia, em qualquer lugar, em África, mas que a gente pensa e vive essa mesma realidade da partilha, da espiritualidade, da ancestralidade, da luta em prol do melhor para a nossa comunidade, não só a comunidade negra, mas comunidade global, pluriversal, de brancos, pretos, azuis, amarelos, e de seja quem for. Eu acho que a gente, enquanto pessoa preta, tem muito para contribuir com o mundo, até porque a gente ficou silenciado esse tempo todo. Então, acho que falar agora e passar as nossas mensagens é tudo que a gente pode fazer, independente do que as pessoas vão achar, independente do que as pessoas vão aceitar ou não. A gente faz a nossa parte. Fico muito feliz de ter te encontrado mesmo, sinceramente, Cido. Quando eu não gosto da pessoa, fica muito na minha cara quando eu não gosto. Mas eu dei a sorte de ir filtrando todo mundo até chegar nesses 100. Então, provavelmente, serão 100 que eu vou gostar. Todos eles que passaram até aqui, eu gostei de todo mundo. Mas você teve uma coisa muito especial, que é essa coisa... Primeiro que eu sou apaixonado por Minas Gerais, meu pai é de Minas. Eu tenho uma forte ligação com a cultura banto, e a cultura banto em Minas é gigantesca. Então, é meio que eu tô... É como se eu estivesse reencontrando alguém que me é muito familiar. Isso para mim está sendo muito importante. Obrigado de coração, Cido. Que bom, eu também fico muito agradecida. E quero estar, a gente está sempre junto mesmo. Venha quando vier, vou te levar a alguns lugares lindos. Estou pensando que você precisa conhecer mina de ouro aqui em Ouro Preto, Pô, entrar dentro de preciso. uma mina, porque essa experiência é magnífica, Pô, sabe? você Em algum será a momento a minha gente. condutora em Minas Gerais. Vou ficar muito feliz. Então tá certo. Cida, obrigado, obrigado mesmo, tá? Que Incoce, meu pai, possa te abençoar hoje e sempre. Hoje é terça-feira, é dia de papai. Então que Incoce te abençoar, te dar sempre os melhores caminhos para a sua vida, para a sua carreira, para você enquanto ser, sendo pessoa, que possa ter sempre os melhores caminhos, muita força nessa sua caminhada, nessa sua trajetória toda no cinema, e que as pessoas daqui a um tempo possam ouvir falar muito de você e muito dos seus filmes, não por uma questão individual, mas justamente a força coletiva que você traz nos teus filmes e no teu discurso também, Cida. Obrigado demais, 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 demais. Bom, muito ngunzo que a gente fala dentro da nossa raiz banto, muito ngunzo, que é para você poder ter aí essa força vital sempre presente contigo. Obrigado demais. Obrigada, recebo, agradeço, que só o Rosário te abençoe, te proteja e te mantenha assim sempre vivo, sempre apaixonado, sempre em busca, sempre construindo. Aueto, que Zambi nos proteja hoje e sempre. Um beijo, Cida. Tchau, tchau. Obrigada. Obrigado. Obrigada a você.
Então, na próxima terça, nós vamos estar aqui com mais 2 convidados. Espero que eles sejam tão legais quanto a Cida. Então, gente, por hoje é só. Obrigado por todas as pessoas que participaram da live. E a gente se encontra na próxima terça-feira. Obrigado por todos que entraram, que saíram, os que ficaram também. Beijão.